Paz, queridos. Bom estar com vocês. Vamos meditar na palavra. Está o texto que nós vamos meditar está em Mateus, Evangelho de Mateus, segundo Mateus, né? Evangelho de Mateus não, Evangelho segundo Mateus, no capítulo 3. Nós vamos meditar a partir do capítulo 3, alguns versículos para meditar. Nós estamos estudando Mateus em casa, eu e a minha família, juntos, né? Eu, minha esposa e meus 2 filhos, e esse texto saltou aos meus olhos nesses dias, e assim como Deus falou ao meu coração lá no estudo, eu quero compartilhar com vocês. Diz assim: naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Esse é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, endireitem as veredas para ele. As roupas de João eram feitas de pelo de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Pessoas de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão iam até ele. Quando confessavam seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. No entanto, quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que virá? Deem fruto que mostre arrependimento. Não pensem dizer a vocês mesmos: temos Abraão como pai, pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de atar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá na mão, limpará a sua eira e juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Amém? Esse é um texto, assim, alguns acham que é duro, eu acho ele lindo, porque ele nos traz algumas reflexões que eu quero compartilhar com vocês. A mensagem que João Batista traz é uma mensagem clara. Aqui ele está falando de algo que Isaías já tinha falado muito tempo atrás, e ele está trazendo uma mensagem para o povo, para as pessoas da época, que é uma mensagem extremamente atual. É essa a mensagem que a gente precisa reproduzir. Nós somos, vamos dizer assim, chamados a reproduzir essa mensagem diariamente, com a mesma firmeza que está sendo compartilhada, mas ao mesmo tempo com esse amor que está impregnado nessa mensagem, porque ao mesmo tempo que ela é dura e ela diz, se arrependa, se conserte, ela traz uma esperança daquele que vai batizar e transformar e mudar a vida. Então ele começa dizendo: arrepender-se, pois o reino dos céus está próximo. E essa é a primeira mensagem que ele traz. É uma mensagem de que há um reino onde eu e você vamos estar. E se você tem dúvidas sobre isso, eu já quero te convidar a aceitar Jesus agora. Porque se você é cristão e há dúvida no seu coração que há um reino que virá e que ele está sendo preparado para você e que eu e você estaremos lá eternamente com Jesus, se há alguma dúvida no seu coração sobre isso, esse é o primeiro ajuste que você precisa fazer. Depois ele diz: este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Isaías já tinha falado tanto que João e que Jesus, que essa cena aconteceria, né? Que ele é a voz que clama no deserto. E ele diz: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Isso aqui é um chamado para nós, porque eu e você
somos convidados diariamente a preparar esse caminho para o Senhor para aqueles que ainda não o conhecem. Porque aqui João está no deserto, pregando, e o que me chama a atenção é que onde ele estava não era um local onde tinha uma multidão de pessoas e ele aproveitou ali para pregar. Ele estava pregando no deserto. E o texto diz que as pessoas iam até ele. O que é que isso me ensina? É que a mensagem é Jesus que vai atrair as pessoas. Não tem a ver comigo e com você no sentido de que é A ou B que está pregando, mas sim a mensagem que está sendo pregada. E a mensagem de Jesus, você concorda ou não, a mensagem de Jesus é apaixonante. Jesus é apaixonante. Isso precisa fazer sentido para você. Talvez você esteja com essa sensação de, caramba, eu estou falando de Jesus, ou eu estou vivendo aquilo que Jesus quer para mim, mas eu estou falando no deserto. Nenhum parente meu ouve, ninguém do trabalho ouve, eu não estou vendo transformação. Deixa eu te dizer, esse aqui é um texto que nos mostra que vale muito a pena pregar no deserto. Talvez para nós, você talvez não esteja vendo a multidão, mas ela está a caminho. O texto não diz assim, e vendo que as pessoas estavam indo ao deserto, João foi ao deserto pregar. Não é assim que o texto diz. O texto diz que ele estava pregando no deserto e que as pessoas foram depois para lá. Então isso me faz acreditar que a missão é anunciar esse Jesus, preparar o caminho para ele, entendendo duas coisas. Primeiro, que não tem a ver com nós. Então, não é sobre mim e você. Então, não se preocupe se você acha que você não é capaz, se você acha que você não tem condição, se você acha que não é para você. Se você está achando essas coisas todas, eu quero te dizer que você não tem condição mesmo, não. Porque não tem a ver com você, tem a ver com a mensagem que vai vir através de você. E aí, o texto diz que as roupas de João eram feitas de pelo de camelo e ele usava um cinto de couro. E eu fiquei pensando, por que o texto trazer isso? Por que relatar isso? Porque você concorda que se a gente tirar essa informação do texto, não vai mudar a história? Vai continuar ele pregando no deserto, vai continuar Jesus vindo depois. A gente não leu, nós lemos até o 12, mas do 13 em diante, Jesus é batizado, enfim. A gente saber que ele estava com a roupa de couro de camelo e um cinto não é uma coisa, em tese, tão importante para o contexto. Mas ele traz, e aí o mesmo versículo fala que ele também, o seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. E por que eu entendo que essa informação está nesse texto? É porque também o texto quer nos ensinar que não tem absolutamente nada a ver com as nossas posses. Talvez você esteja, poxa, mas eu não tenho roupa para ir para o evangelismo, eu não tenho roupa para ir para... Talvez você esteja pensando nessas coisas todas. E o texto está dizendo assim, ó, eu tenho absoluta certeza que você tem algo no seu guarda-roupa que é melhor que couro de camelo. Quem concorda? Tem alguém aqui que usa couro de camelo? Tem alguém que tem roupa de couro de camelo? Eu não tenho. Eu garanto que a roupa mais velha que você tem é melhor do que um couro de camelo. Quem concorda, diga amém. Pronto, então sua desculpa da roupa acabou de cair por terra. Pastor, eu só tenho uma calça e uma camisa. Meu amigo, você não indo sem roupa, você pode ir com a roupa mais antiga e mais velha. Por exemplo, eu tenho poucas roupas muitas roupas da mesma cor, do mesmo jeito. Parece que eu só tenho 5 roupas em casa. Porque as minhas calças são iguais, minhas camisas são iguais. Por quê? Porque eu não me importo com isso. Então, às vezes a pessoa fala assim, rapaz, eu vi o pastor ontem com essa camisa. Pode ser, mas pode ser uma bem parecida. E você sabe por que eu não me importo? Porque não me importa o quanto você me veja com a camisa que você acha que é a que eu usei ontem. Me importa se você está me vendo dar bom testemunho ou não. Me importa se você está me vendo falar de Jesus ou não. Se você está me vendo Jesus agir na minha vida ou não. Com que roupa Jesus me pegou naquele dia, pouco importa. E esse texto também nos traz essa reflexão. Mas o texto traz algumas coisas interessantes, porque ele diz que vinha gente de todo lugar, de toda a região, e confessando os pecados eram batizados por ele no Jordão. E aqui é uma coisa muito importante. O texto está falando de pessoas que iam para o deserto. Hoje nós temos dificuldade de gente vir para a igreja. Aqui o povo estava indo para o deserto. E o texto diz que eles iam para o lugar onde João estava, confessar os pecados e saíam de lá batizados. O texto está nos ensinando que nós temos um lugar muito mais confortável hoje para a gente ir e confessar os nossos pecados e a gente, por alguma razão, não está fazendo isso.
Essa semana eu conversei com uma pessoa que ele me disse assim, rapaz, eu estou tão triste, eu estou abatido, a semana está pesada para mim, e não por coincidência não foi uma pessoa só, eu acho que esses dias têm sido difíceis mesmo, mas ele dizia assim, rapaz, essa semana foi tão difícil para mim, e eu falei, mas o que você acha, o que está acontecendo? Ele falou, rapaz, eu me afastei, assim, eu não estou lendo a Bíblia, eu estou assim, meio derrubado com as minhas orações, eu estou avacalhando mesmo, estou levando meio... assim, de qualquer jeito, e eu sei que isso está me enfraquecendo, e eu sei que isso está pesando na minha vida, eu sei que é espiritual. E ele começou a listar um monte de coisa que ele sabia que tinha que resolver e não resolvia. Quando a gente acabou de conversar, eu falei, mas rapaz, eu estava preocupado porque eu ia pedir a Deus para Deus revelar o que é que estava acontecendo com você, mas você já sabe. Você está me dizendo que não está lendo a Bíblia, que não está orando, que não está indo à igreja. Você quer que dê certo como? Como é que você quer que dê certo se você reconhece aquilo que precisa ajustar, mas não faz? Aí o povo está dizendo aqui, o texto está dizendo que o povo saiu em direção ao deserto. Não é que João Batista estava pregando no shopping ou na igreja e as pessoas disseram assim, vamos naquela igreja que é legal, vamos naquele... Não, elas foram ao deserto em busca da mensagem de libertação. E eu e você, muitas vezes, temos dificuldade de sair de casa. E às vezes até no nosso próprio quarto, não precisa nem sair de casa. Às vezes a gente tem dificuldade de colocar diante de Deus os nossos pecados, mas a gente quer viver as bênçãos e a gente quer viver o resultado de quem confessa o pecado e é batizado. Como é que essa coisa vai dar certo? Se a gente não quer dizer para Jesus e reconhecer para Ele que nós somos falhos e precisamos consertar. Aí o texto diz que João viu os fariseus e saduceus porque havia naquele meio todo tipo de gente. Inclusive, o texto vai dizer um pouquinho mais na frente, que algumas pessoas, alguns israelitas acreditavam que não precisavam fazer nada para se salvar porque eram da descendência de Abraão, então está tudo certo. E quantas vezes a gente já pensou assim? E eu aprendi que filho de salvo não é salvo automaticamente. Eu confessar Jesus e ser salvo não garante que o meu filho seja salvo, não garante que a minha esposa seja salva, a não ser que eles voluntariamente também o façam. E é por isso que nós retomamos com força na nossa casa o nosso estudo. A gente voltou a fazer o estudo juntos, né? Porque a gente fazia cada um no horário, agora a gente está fazendo junto. Por quê? Porque se eu quero impactar a casa dos meus parentes, se eu quero impactar a casa dos meus amigos, eu preciso mostrar para eles qual é o modelo que faz isso. Como que eu vou falar de Jesus, que Jesus liberta, salva, que eles precisam aceitar Jesus, ser batizados, se eu não consigo mostrar para eles um mínimo de disciplina de relacionamento com Jesus? Talvez você esteja pensando, eu queria muito que os meus familiares fossem na igreja, eu queria muito que os meus familiares permitissem orar em casa, eu queria muito que os meus familiares permitissem eu falar de Jesus para eles, mas eles não veem você falando na sua própria casa. Eles talvez não estejam vendo você falando no seu próprio ambiente de trabalho. Talvez você seja um agente do exército de Deus, mas você é só um agente do serviço secreto. Que as pessoas descobrem sem querer que você é crente. Aqui João estava no meio do deserto proclamando um Jesus, um libertador que já estava entre eles. Aqui ele não está falando do nascimento, ele está falando de alguém que vai promover um reino para aqueles, mas é alguém que já está entre eles. É alguém que essas pessoas já sabiam quem era. E ele está dizendo, eu estou aqui e eu estou batizando com água, mas vai vir um depois de mim que vai batizar com água e vai batizar com fogo. E se você é batizado, se você já foi batizado com água, chegou a hora de você arregaçar as mangas para falar que com você vem um, porque já não é mais depois de você, agora é com você, vem um que é capaz de fazer muito mais do que você pode fazer. Porque você pode ser estudado, você pode ler a Bíblia toda, você pode ser inteligente, você pode ser o que for. Você não pode mais do que aquele que pode resgatar das mãos do inimigo, salvar e libertar. E há uma confusão nesse texto, porque quando o texto diz assim, que eu batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vai vir alguém que vai batizar, que eu não sou digno de atar as sandálias, é assim que ele diz, e ele fala, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse é um entendimento
tem gente que interpreta esse texto de dois jeitos. Tem gente que acha que associa essa informação de que Jesus vai batizar com água e com fogo à manifestação espiritual, né? A pessoa batizou com fogo, então está manifestando poder, as igrejas mais pentecostais têm isso de forma mais clara. Quem está entendendo? Quando fala assim, batizou com fogo, aí a pessoa, não, é porque é do mistério. Quem está entendendo? Mas não é esse o contexto aqui do texto. O contexto do texto ele diz que Jesus batizará com água e batizará também com fogo, mas esse fogo aqui, ele explica um pouquinho antes, nos versículos um pouquinho antes, que está muito mais relacionado ao fogo do juízo do que ao fogo da manifestação espiritual. É só você ler um pouquinho antes. Ele diz, o machado já está posto às raízes das árvores. Eu nunca vi ninguém pegar um machado para botar no pé da árvore para plantar a árvore. Quem já viu alguém plantar árvore com machado? Eu só vejo pegar machado para arrancar a árvore. Para plantar eu nunca vi. Ele diz assim, o machado já está posto às raízes das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no... Pronto. Ele não fala será cortada, amarrada e guardada. Será cortada e lançada no fogo. Ele dá um sinal para essas pessoas do fogo que ele vai falar daqui a pouco. Esse fogo que ele está falando que Jesus traz é o fogo do juízo. É o fogo onde ele vai dizer assim, há um que vai batizar você e vai te libertar e vai lhe perdoar os pecados e vai fazer você ter uma vida nova. E é este mesmo que vai trazer para você também o fogo da condenação se você for a árvore que não dá fruto. Por isso, esse olhar romântico sobre esse texto, de que Jesus é o que batiza com água e com fogo, então eu vou aceitar Jesus e vou sair manifestando o poder, pode te levar a um comportamento inadequado. O que o texto está dizendo esse Jesus, ele tira você de onde você está, ele liberta você dos costumes, ele liberta você das coisas que estão impedindo de realizar, ele vai vir depois de mim, diz João, e ele vai te batizar de um jeito libertador, mas sobre ele também está o poder de juízo se você não se alinhar. É por isso que ele começa o texto dizendo, arrepender dos pecados. E aí ele diz, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá na sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Todas as vezes que ele se refere a fogo nesse texto, nenhuma das vezes é uma questão de poder espiritual. É sempre relacionado ao juízo. Portanto, se você está aqui hoje e você entende que, João Batista preparou o terreno para Jesus vir falar para aquele povo, e esse povo sabia quem era Jesus, Jesus já estava no meio deles. Jesus não foi batizado criancinha. Ele não está falando de Jesus que vai vir. Ele está falando de alguém que vai começar a sua caminhada, o seu ministério, a partir daquele momento. Né? Ele é batizado e a partir dali, efetivamente, ele começa o ministério. E ele já está fazendo isso com 30 anos de idade. Essa é uma razão, inclusive, por que as igrejas protestantes não batizam o recém-nascido? Porque o batismo pressupõe arrependimento de pecado. Você precisa confessar, se arrepender e ser batizado. O texto não diz, aquele que crê e for batizado será salvo. Não é assim o texto? Ele não diz aquele que for batizado e crê. Ele diz, aquele que crer e for batizado. Há uma ordem. Para batizar, você precisa crer. Você precisa arrepender dos pecados. Aqui nós batizamos criança, que já tem condição de decidir algo e tem entendimento de quem é Jesus. Mas um recém-nascido não faz o menor sentido. Quem está entendendo? Porque não há sobre o recém-nascido condição de reconhecer nenhum pecado. É só por isso. Então, o que ele está dizendo aqui? Venha, confesse o pecado, deixe Jesus tomar conta do processo, você se batiza e ele vai preparar para você um reino. É só essa mensagem. É só isso. Pastor, eu cheguei aqui hoje, eu não sei o que fazer, eu não tenho Jesus ainda, eu estou mais ou menos assim balançado, eu aceitei Jesus uma época, mas de vez em quando eu lembro dele, tem dia que eu esqueço dele. O que eu tenho que fazer? É só reconhecer que Jesus é seu Senhor e Salvador, ser batizado e salvo. Não tem nenhuma outra coisa que você precise fazer. Pastor, eu preciso vir na igreja quantas vezes por ano? Para a salvação? Nenhuma.
no sentido de que está amarrado à salvação. Por que a gente vem? Porque importa para nós cultuar esse Deus que nos salvou. Eu não venho para a igreja para cumprir uma agenda, eu não venho para a igreja para ter horas no meu currículo de horas de congregação para ser salvo. Não tem a ver com a salvação. Agora, importa para mim estar na igreja, porque é o local que eu escolho propositalmente e faço isso de um jeito que todo mundo saiba, é o local que eu escolho para adorar o Deus que me salvou. Eu posso fazer isso em casa? Pode. Eu posso fazer isso em qualquer lugar? Pode. Eu posso deixar de fazer isso na igreja? Não. Por quê? Porque eu sou um corpo. Eu não sou só. O texto da Bíblia não diz assim, e Jesus voltará para salvar aqueles que acreditam neles em todos os lugares, inclusive nas suas casas. É assim que o texto bíblico disse? O texto diz que ele voltará para buscar o quê? A sua igreja. Há uma conexão de necessidade de congregação para que a gente possa ser reconhecido como essa igreja. Eu não estou falando que você tem que congregar em Aracuí, não. Você que está assistindo a gente em casa, não se preocupe não que você está em outro estado, você fala, meu Deus, e agora eu tenho que ir lá para Aracuí, senão... Não, pode ficar tranquilo, você só precisa congregar em um lugar que a Bíblia seja referência. Esse lugar não precisa ser perto, você não precisa ser perto da sua casa, só precisa ser perto da Bíblia. Esse lugar precisa ser um lugar onde você manifesta publicamente que você reconhece esse Jesus como Salvador ao ponto de dedicar uma parte do seu tempo a adorá-lo. De forma compromissada e comprometida, periodicamente, e em um lugar dizer isso publicamente. No nosso caso aqui é na quinta e no domingo, tem igreja que é na quarta e no domingo. João Batista tinha um compromisso, que não era na igreja com ar-condicionado, com a cadeira, sabe onde era? No deserto. Sabe onde é que ele ia anunciar esse Jesus? Na condição mais precária. Onde ele ia falar de Jesus, que libertava, que salvava, que batizava, que curava, que fazia tudo. Enquanto isso, ele comia gafanhoto e mel. Eu e você não aguentavam um beliscão nesse cenário aí. Se dissesse hoje, a gente vai sair daqui, a gente vai passar num lugar deserto. O que é que a gente vai comer a semana toda lá? Gafanhoto e mel. Quem ia? O pastor dissesse assim, nós vamos fazer, agora nós vamos fechar a igreja, não vai ter mais esse templo. Nosso negócio agora é pregar no deserto. 45 graus na sombra, e a gente vai passar lá um tempo, 30 dias só. O que é que a gente vai levar de mantimento? Uma sacola de gafanhoto, 1 litro de mel. Quem ia dizer, opa, glória a Deus, vamos falar desse Jesus? Você percebe o quanto nós estamos nos limitando, o quanto nós estamos deixando de fazer aquilo que tem que fazer por causa de condições que a gente acha que são importantes? João Batista nos ensina assim, se você tiver o mínimo de roupa, o mínimo de alimento e o mínimo de vontade, você vai levar a mensagem do Evangelho. Você não precisa de condições especiais. Você precisa acreditar que aquele que você vai levar é especial. Você precisa acreditar que as pessoas vão ser impactadas por aquela mensagem e a vida delas vai mudar, ainda que você não veja na hora. Porque o texto não diz que todos foram. O texto diz que uma multidão foi impactada, uma multidão foi batizada, uma multidão saiu dali aceitando Jesus, num cenário onde não era a coisa mais simples do mundo tomar essa decisão. No discipulado, ontem no discipulado, quem estava no discipulado? Olha aí. O discipulado foi uma bênção ontem. O discipulado, nós lembramos de um texto, acho que o pastor que pregou, onde Jesus falava algo e as pessoas diziam assim, que incrível isso que ele está falando. E aí no final do versículo diziam assim, mas não é ele o filho de José? Quem lembra da pregação no domingo? As pessoas estavam ali, Jesus estava na sinagoga, no local de ensino, e ele estava falando. Eu não sei você, mas se eu estivesse num lugar onde Jesus está lá fisicamente, se fosse eu, talvez eu não conseguisse ouvir, porque talvez eu desse um treco ali e morresse. Porque estar no lugar onde Jesus está seria impactante demais para mim. Mas o texto diz que eles ouviram Jesus falar, e assim que ele acabou de falar, as pessoas disseram, que incrível essa mensagem que Jesus está falando. Mas teve alguém que disse assim, mas ele não é o filho de José? Como quem diz assim, não tem diferença dele, ele não tem nada de espelho, ele é um homem. Ele não é Deus, porque ele é o filho de José. Se as pessoas conseguem minimizar o poder com Jesus presente, o que nós não conseguimos fazer sem vê-lo, se a gente não vigiar, o que é que a gente vai fazer
ao invés de falar desse Jesus, quantas vezes a gente está contribuindo, trabalhando contra o Evangelho, às vezes sem perceber? Eu quero terminar dizendo que, se eu tivesse que escolher, se fosse me dado uma opção de escolher um texto da Bíblia, escolha um texto da Bíblia, você só vai poder escolher um. Esse texto seria um grande candidato. Porque o meu papel não é salvar, o meu papel não é perdoar os pecados, o meu papel é anunciar aquele que faz isso. O meu papel é preparar o caminho para que as pessoas acessem Jesus como João Batista preparou. O meu papel e o seu papel é anunciar no deserto, também anunciar no trabalho, também anunciar onde você mora, anunciar em todo lugar, que vai vir alguém, depois que a gente falar ali, vai vir alguém, e que privilégio a gente tem, porque quando a gente fala assim, ó, vai vir alguém, ele vem na mesma hora. Vai vir alguém depois da nossa fala, que pode mudar a vida daquela pessoa. Quando a gente fala de Jesus, que é alguém que pode vir curar aquela pessoa que está com enfermidade, é alguém que pode vir tirar alguém de um cenário de usos e costumes que está fazendo a pessoa não conseguir nem adorar. É alguém que vai vir e vai dizer assim, ó, você está sendo perseguido aqui, eu vou tirar você daqui, vou botar aqui e você vai ser honrado, para que o meu nome seja percebido. Eu quero dizer algo para vocês que Deus falou no meu coração nesse texto. É assim, ó. Quando eu estava meditando nesse texto, Deus falou para mim assim, filho, não tem a ver com o quanto você tem disposição para falar de mim. Tem a ver com o quanto você efetivamente faz. Porque tem dias que a gente acorda sem vontade nem de sair de casa. Nem para trabalhar, nem para fazer nada. Você diz, hoje eu vou me trancar no quarto. Mas o que Deus está dizendo é, não importa como você está se sentindo, há algo que você precisa fazer que é conectado com a sua missão de cristão quando você aceitou Jesus. É falar dele em todo tempo, em todo lugar, para todas as pessoas, sem pestanejar, mesmo que você esteja cansado, mesmo que você não consiga nem perceber algo que está acontecendo na sua vida em relação a ele, mas você precisa falar. E esse texto nos ensina que é possível. Se é possível fazer isso no deserto, é possível fazer isso no meu trabalho. Se é possível fazer isso no deserto, é possível fazer isso para a minha família. Se é possível fazer isso com roupa de gafanhoto, é possível fazer com qualquer roupa que eu tenho em casa. Se é com a roupa de gafanhoto, não, desculpe, com a roupa de camelo. Se é possível fazer comendo gafanhoto, é possível fazer com qualquer alimento que eu tenho em casa. Se é roupa de gafanhoto nem dá, né? Pobre do gafanhoto nem tem uma pelinha para tirar. Mas que bom que vocês estavam atentos. Eu ia dizer, foi um teste para vocês estarem atentos, mas ia ser mentira, por isso que eu não falei. Então, se é possível estar no deserto com roupa de camelo, se é possível estar no deserto comendo gafanhoto e mel e fazer esse anúncio e essa preparação, eu e você não temos uma desculpa sequer para parar de fazer. O que João Batista está nos dizendo nesse texto é, se eu pude fazer nas condições mais precárias, mais difíceis, do jeito mais estranho, com gente perseguindo, no cenário mais cruel, eu e você podemos falar de Jesus em qualquer lugar, porque não há hoje, nos dias de hoje, um lugar que seja mais hostil do que esse lugar que está sendo descrito aqui. Você pode inventar a desculpa que você quiser, mas você não vai conseguir levantar nenhuma desculpa para dizer que no seu trabalho, na sua casa, na sua família é mais duro do que o deserto. Você não vai conseguir dizer que você está enfrentando qualquer dificuldade maior do que alguém que comeu gafanhoto e mel. Você não vai conseguir dizer que você não tem roupa para ir. Então eu queria que você ficasse de pé para a gente orar. Porque esse texto falou comigo várias vezes, não é a primeira vez que eu medito nesse texto. E muitas das vezes ele falou comigo quando eu me senti fraco. Cadê o pessoal do louvor? E muitas vezes ele me falou comigo quando eu achei que eu não podia. Hoje eu não posso não. Deus, o Senhor sabe que hoje eu não estou bem, me libere aí da missão. Deixa eu ficar aqui de boa. E aí Deus falava para mim, hoje que você quer que eu te libere, tem alguém que precisa ouvir de mim, que se não ouvir, vai para o inferno. Tem alguém que precisa ouvir de mim, que se não ouvir, vai tirar a vida. Tem alguém que precisa ouvir de mim, que se não ouvir, vai separar o casamento hoje. Tem alguém que precisa ouvir de mim, que se não ouvir, vai ter uma relação com os filhos quebrada. E você precisa sair do seu lugar e falar de mim para todas as pessoas, em todos os lugares, na condição que você tem. Por isso, enquanto o louvor vai ministrar uma canção, eu quero convidar você para duas coisas bem específicas.
A primeira delas é, se você reconhece a importância de preparar esse caminho para Jesus, mas por alguma razão você reconhece que você não tem feito. Pastor, por que eu vou lá na frente fazer isso? Porque o único jeito da gente dizer que a gente precisa fazer o certo é reconhecer que a gente não está fazendo certo. Ah, mas eu não quero ir lá na frente. Você fica onde você está, não tem problema. O importante é que você reconheça. Mas eu quero orar por você que quer, de um jeito especial, reconectar com o propósito de ser um preparador do caminho para Jesus chegar nas pessoas. Talvez você não esteja conseguindo fazer isso. Eu, em algum momento, também não consegui. Eu preciso orar por isso todos os dias. Senão, todos os dias acontece alguma coisa para me impedir. E eu também quero orar por você que, de repente, está aqui hoje, ou já veio outras vezes, está nos visitando, não sei, mas que quer ter uma experiência real com esse Jesus ao ponto de se sentir com vontade de falar dele para os outros. Uma das coisas mais legais que eu vivi foi quando eu aceitei Jesus e eu percebi que era muito prazeroso, era muito legal falar desse Jesus para os outros, falar dessa experiência para os outros. Eu dizia, rapaz, eu quero falar de Jesus para todo mundo. Você percebe que com o tempo isso vai diminuindo? Jesus diminui, ele muda, o projeto de salvação mudou, o plano dele para as pessoas mudou, ele continua desejando salvar e libertar, então o que mudou foi algo em mim. E é contra isso que eu preciso lutar. Então, se você quer lutar contra isso, e você quer ser alguém que vai preparar o caminho para Jesus, onde você quer que você pise o pé, sai do seu lugar, vem aqui na frente, nós vamos orar por isso. Enquanto o louvor ministra essa canção. E nós vamos orar para que Deus possa falar ao nosso coração para a gente ser esse preparador de terreno para Ele. Talvez você não